Você já parou para pensar o porquê talvez você não consiga um emprego? Você pode pensar que talvez a culpa seja sua, que você não seja competente o suficiente, ou que enganaram você dizendo que o mercado está aquecido e não está. Ou você talvez até pense que tem algo mais no sistema que está prejudicando você. E eu posso te dizer que tem. E eu vou te explicar nesse vídeo exatamente o que tem acontecido e por que você não consegue um emprego na sua área. Fala aí, cara, beleza? Eu sou Renan Mairink, designer profissional há mais de 10 anos e especialista em design de experiência do usuário. E nesse canal a gente fala sobre design a partir dos softwares livres. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a questão dos empregos, o porquê que parece que tem tanta vaga no mercado, mas ninguém nunca é chamado, ou quando é chamado a vaga é cheia de maracutaias para que você acabe recebendo menos do que deveria, ou tenha alguns dos seus direitos retirados de você. Primeiramente, a gente tem que falar do contexto nacional. Depois a gente pode falar do contexto global. Aqui no Brasil, nós temos duas formas de contratação para um emprego. Nós temos a CLT, que é a forma primária de trabalho, que é reconhecida pelo governo como um emprego de fato, e nós temos o PJ, que é uma prestação de serviço. Ou seja, ela não é reconhecida como um emprego, e sim como uma prestação de serviço entre duas empresas, independente de tamanho. Então, mesmo que a empresa seja só você, juridicamente falando, é uma empresa prestando serviço para outra empresa. O problema é, quando você tenta contratar alguém como CLT, existem diversos impostos e tributos que devem ser pagos pela empresa para garantir os seus direitos. Além disso, também tem os que você mesmo paga, que são descontados no seu salário. E para que a empresa tenha uma contabilidade menor, ou seja, tenha uma margem de lucro maior, geralmente ela tenta cortar gastos oferecendo empregos que na verdade são PJ, ou seja, não é uma vaga de emprego e sim uma prestação de serviço. Nessa prestação de serviço, ocorre que o contrato é o que rege o que vai acontecer entre as partes. E muitos trabalhadores acabam tendo direitos retirados porque não sabem realmente quais direitos eles têm quando estão trabalhando como PJ. E os que sabem dos seus direitos e preferem as vagas CLT acabam tendo uma carga reduzida de ofertas de emprego, porque grande parte delas virão como PJ e essas pessoas acabam declinando dessas vagas porque não são dentro do regime CLT. E dentro do contexto PJ você também tem uma série de problemas de salário mais baixo, de prestação de serviço fora de horário comercial e diversos outros problemas que acontecem ali que acabam gerando diversas demandas de trabalho, processos de trabalho, que por vezes são vistos pela justiça como meros incômodos para aquele trabalhador, como por exemplo o caso de um pedreiro que foi contratado como PJ. Esse pedreiro depois, quando foi requerer seus direitos trabalhistas, afinal ele só foi contratado como PJ, mas sua carga de trabalho e também suas obrigações eram de CLT, os tribunais reconheceram que na verdade ele era uma empresa prestando serviço e isso era um mero dissabor de ser uma empresa, sendo que ele nunca quis ser uma empresa a princípio. Isso também acontece bastante no mercado de tecnologia. Então, nessa parte de emprego, a primeira coisa que faz com que você não consiga empregos é se você se blindar de participar de vagas PJ. Elas aparecem bastante, por vezes até parecem ter um salário que é, como eu posso dizer, atrativo, mas quando você coloca em compensação o fato de que você vai ter que pagar CNPJ, às vezes você vai ter que pagar um contador, a depender de quanto você vai receber, vai ter que pagar uma série de outras coisas, né, plano de saúde, etc, porque nem sempre você vai ter direito a essas coisas, você acaba vendo que na verdade você está saindo no prejuízo. E se você decide por não aceitar, as suas vagas vão ficando mais limitadas, afinal, a justiça, infelizmente, tem tido bastante leniência com as empresas que fazem esse tipo de contratação sem de fato estarem contratando uma empresa ou alguém que de fato queira prestar serviços nesse formato. A segunda coisa que pode te fazer não conseguir muitos empregos é
uma vaga fantasma. E esse ponto ele acaba ficando meio que na parte de teoria da conspiração, mas na verdade não é, e eu vou te explicar o porquê. Uma vaga fantasma é basicamente uma vaga que ela foi aberta simplesmente para demonstrar que uma vaga foi aberta. Ela não tem o objetivo de fato recrutar ninguém. Às vezes o objetivo dela é simplesmente conseguir currículos para que as pessoas de RH tenham um estoque de currículos para que em um determinado momento aquela pessoa ou aquelas pessoas que se candidataram possam receber uma vaga ou uma proposta de trabalho, a depender de como o RH está vendo aquela pessoa. Geralmente o que acontece é que as empresas muitas vezes fazem isso simplesmente para demonstrar ao mercado crescimento. Por quê? Se você tem uma empresa, mas você não contrata ninguém, isso meio que significa que a empresa está estagnada, o que pode até inclusive estar com dificuldade financeira, porque nunca tem vaga. Se nunca tem vaga, significa que quem está lá não sai, ou quem está lá e está saindo não está sendo recolocado, uma outra pessoa no lugar, né? Então, a empresa dá essa impressão para o mercado de que está estagnada. Então, por vezes, uma vaga é aberta simplesmente para dizer para o mercado que aquela empresa está crescendo. Então, isso mantém ali toda a parte especulativa sobre o valor daquela empresa também em alta. Uma última coisa que também acontece com essas vagas fantasmas é que elas são feitas, às vezes, para aplicar pressão no time que está performando mal. Vamos supor um time de desenvolvimento. Eles têm, sei lá, 6 programadores. E aí o time não está entregando as coisas como poderia ou como deveria entregar por N motivos. Não vamos pensar motivos a princípio, só a consequência. Não está havendo a entrega que poderia estar. E, do nada, a empresa publica que está contratando o desenvolvedor. Isso significa que eles estão contratando o desenvolvedor adicional para a equipe? Não necessariamente. Isso pode querer dizer que eles estão contratando um novo desenvolvedor para tirar os desenvolvedores ruins da equipe e trocar por um bom. Então pode significar que alguém está sendo demitido. E aí, nesse ponto, pode surgir a pressão psicológica de vou entregar resultados para não ser eu a ser demitido. Então algumas empresas usam de fato isso como uma tática de motivação de alguns times. Existe também um terceiro motivo para você não estar conseguindo empregos, e esse motivo envolve inteligência artificial. Muitas plataformas de inteligência artificial não conseguem escanear determinados tipos de currículo. Então, essas plataformas dizem que fazem o scan e que conseguem ver o que está no conteúdo e achar a melhor vaga, o melhor candidato, mas na realidade o que acontece é as inteligências artificiais leem esses currículos só se eles estiverem em determinados formatos. Então, se você não adapta o seu currículo para essas inteligências artificiais, ou seja, para ser lido por essas inteligências artificiais, o que provavelmente vai acontecer é que caso você envie, por exemplo, um currículo que você fez no Canva, um currículo que você fez no Photoshop, bem estilizado, bem bonito, o que vai acontecer é que a IA não vai compreender o que está ali e vai dizer que basicamente você mandou um currículo que não tem nada, logo você também vai ser descartado. Então significa que é só eu adaptar o meu currículo, não é? Sim, mas também não. O maior problema que a gente tem hoje é que a inteligência artificial às vezes também é usada para detectar se você usou inteligência artificial. E ela geralmente gera muitos falsos positivos, já que qualquer coisa ela pode dizer que foi ela que fez. Então, algumas empresas têm uma prática que não faz nenhum sentido, de verificar se o currículo do candidato foi escrito utilizando inteligência artificial. O que é estranho, já que a própria empresa usa a inteligência artificial para escanear o currículo do candidato. Mas isso acontece. E às vezes o candidato ele é desqualificado por ter utilizado a inteligência artificial para escrever o seu currículo, como se fosse uma espécie de demérito ele ter pedido para a inteligência artificial, às vezes, melhorar o texto do currículo dele ou valorizar certos pontos da carreira dele, que podem até ser verdadeiros, mas às vezes ele não é muito bom com a parte de storytelling sobre si. Esses pontos acumulados ou isoladamente podem ser um motivo pelo qual você não consegue emprego. E por incrível que pareça, eles acontecem bem debaixo do nariz de todo mundo e quase ninguém percebe. Se tem alguma dica final que eu posso dar para você nesse sentido, aplique para vagas dentro do padrão que você quer trabalhar e com um currículo bem feito.
Não é uma garantia de que você vai conseguir a vaga, mas pelo menos a probabilidade é maior. Além disso, é muito importante que nesse momento onde tudo é feito por um robô, você conte muito com o contato humano. Então, tente contato com pessoas, porque muitas empresas têm programas de indicação. Então, às vezes, aquela pessoa pode ganhar alguma coisa indicando você para a empresa. E geralmente, como sempre funcionou na humanidade, uma indicação vale mais do que um currículo frio. Bem, por esse vídeo é só, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço para que você ajude aqui o canal engajando esse vídeo, curta, comente, compartilhe também com algum amigo que você sabe que pode se beneficiar do conteúdo, assim como você. Além disso, eu quero convidar você para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos aqui do canal sobre vários temas, incluindo design, tecnologia e também sobre questões de emprego. Se você tiver alguma vaga ou estiver procurando alguma vaga, você pode dar uma olhada lá no grupo, ver se alguém está comentando alguma coisa sobre. O link é t.me/designerslivres e você não precisa ter o Telegram instalado, é só acessar o link e logar com a sua conta que você já consegue falar com a gente. E agora no final eu tenho outros vídeos que eu quero que você assista. Espero que os temas sejam interessantes para você e te vejo no próximo. Até mais.